Porque Jesus Cristo falou para um homem religioso muito importante na sociedade, mas que não sabia como entrar no reino de Deus, e foi procurar Jesus. E Jesus então disse àquele homem que se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então a resposta seria essa: porque todas as pessoas nascem separadas de Deus por ter nascido carnalmente. É um nome esquisito, mas a pessoa é natural, um nascimento natural, comparada a um animal. Então precisa nascer de novo, porque esta pessoa nasce com a natureza velha, a natureza adâmica, que é uma natureza condenada a ir para o inferno. Por isso tem que nascer de novo, e Jesus deixou bem claro para uma pessoa religiosa, uma pessoa importante, como muita gente são importantes religiosamente falando, mas não sabem como nascer de novo. O método é a pregação do Novo Testamento. Normalmente as pessoas pegam lá no Velho Testamento e pregam tantas e tantas maneiras de se nascer de novo. Então, quando a pessoa medita no Novo Testamento, que mostra que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, então essa pessoa quer saber como ser salva. E Jesus deixou claro que ia acontecer o que aconteceu no Velho Testamento, quando Moisés levantou uma serpente de metal para que as pessoas picadas de cobra venenosas olhassem para aquela serpente de metal e desapareceria delas o veneno, e elas não morriam fisicamente. Então Jesus fez essa comparação que está no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Ele deixou bem claro ali no versos 14 e 15 que do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, ele ia ser levantado numa cruz, para que aqueles que acreditam são crucificados com ele, morrem com ele e nascem de Deus, agora com o nascimento espiritual, com natureza divina. Esse é o processo certo que as pessoas precisam saber, crer e obedecer. Isso que Jesus falou: quem crer e for batizado é salvo. Não é só crer, não. É preciso crer e ser batizado. Por quê? Porque a fé sem a obediência é morta, e a obediência sem a fé morta é. Porque as igrejas se tornou uma indústria de ganhar dinheiro. Então não importa o que prega, importa que as pessoas venham para a igreja e enchem. Então eles apresentam métodos que não têm base bíblica, de entregar dinheiro, de fazer obra e etc., enganando as pessoas. A verdade é essa, e a gente não quer falar, mas é uma verdade, e as pessoas se conformam em pertencer a uma religião, a uma igreja grande, ou sei lá o quê, e esquecem de saber a verdade, porque se não conhecer a verdade, não fica livre. Esse é o ponto que está sendo posto em prática. Existem aqueles mentirosos que não conhecem a verdade e falam: realmente, se não nascer de novo não entra no céu, mas se não fizer isso, não fizer aquilo e etc., não completa a salvação.
Tanto é que eles consideram que o batismo na água é uma confirmação de novo nascimento, mas não tem nada a ver. O batismo na água é uma obediência ao que Cristo mandou. Então, quando tem muitas e muitas igrejas, há sempre um método enganoso para atrair as pessoas e entrar dinheiro. A verdade é essa. São indesculpáveis. Ninguém pode falar que nunca ouviu o Evangelho de Cristo. Ninguém. Por quê? Porque foi uma maneira que semeou essa obra que Deus fez. O dia de Natal e tantas outras maneiras anunciavam-se que era o dia do dia do nascimento de Cristo, né? Isso estava nos contratos, estava na certidão de casamento, tal dia após o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já era ali uma maneira que a pessoa tinha de saber que o Salvador é Cristo e é o Senhor. Mas como isso desapareceu misteriosamente, não se usa mais, então se tornou uma mensagem camuflada, que é o que o diabo quer, camuflar esta mensagem, para ele não perder a pessoa. Porque se não crer que foi atraído no corpo de Cristo e morto no corpo de Cristo para o velho homem, a pessoa não muda de proprietário. Por isso, quando se lê Romanos capítulo 7, versos 4, fica bem claro ali que a única maneira de mudar de proprietário é crer que foi crucificado com Cristo, morto com Cristo. E isso é camuflado. O diabo não quer, ele cegou o entendimento das pessoas, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, 3 e 4. Ele cegou o entendimento das pessoas que se satisfazem com a religião. A religião se tornou uma obrigação. A pessoa é obrigada a ter uma religião, é um status, né? Mas isso não vai levar a coisa nenhuma a não ser ao inferno. A pessoa, para obter fé, ela precisa saber que o inferno é real. Ela não pode duvidar do inferno. Quando ela descobre que o inferno é real e descobre que Jesus Cristo veio salvá-la, esta pessoa, se ela for humilde, ela clama a Deus por fé. Se ela for soberba, ela não clama a Deus porque ela acha que aquilo que ela faz vai levá-la ao céu. Então este é o ponto. Se não for humilde, se não reconhecer-se pecador, precisando de ser salvo, a pessoa não vai clamar a Deus por fé. E é isso que acontece hoje com tanta religião enganando as pessoas. Foi Jesus que falou, né? Jesus que falou que no dia que ele voltar, ele vai separar os novo nascidos dos que não nasceram de novo. Vai separar um de cada lado ali e vai dizer aos que estão à esquerda, que é aqueles que não nasceram de novo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E vai dizer aos que estão do lado direito, que são os que nasceram de novo: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a eternidade. Então é verdade, porque Jesus vai fazer isso. As pessoas não se enganem, ninguém vai escapar e ninguém pode alegar que não sabia que precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. É uma realidade. Tanto é que Jesus deu uma demonstração na transfiguração dele. Ele mostrou ali duas pessoas que morreram há muitos anos, mas que estavam vivas e falando com ele.
que era Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então ele mostrou ali que aquelas pessoas não estavam dormindo, que nem esse hábito que o povo tem de falar que a pessoa quando fecha os olhos aqui fica dormindo. Não, eles estavam bem acordados. E o inferno também ficou bem claro com aquele homem que não tinha tempo de ouvir o evangelho. Morreu e foi para o Hades, que é o lugar que antecede o inferno. E ali ele estava em tormento na chama. Veja bem que a coisa é feia. E ele então pediu para Deus enviar Lázaro, que estava no seio dele lá, que molhasse o dedo e ele fosse refrescar a língua, porque ele estava em tormento na chama. Isso, baseado pela Bíblia Sagrada, já faz quase 3.000 anos. Imagina hoje como aquele homem está, e daqui eternamente como aquele homem vai estar. Ele nunca mais vai sair dali. É um lugar separado de Deus. É um lugar morto para Deus. Não existe esperança de sair. Quando a gente vai na cadeia levar ali um alvará, qualquer coisa, as pessoas sempre ficam com a esperança de que é para ela. Então a pessoa está na cadeia, mas está esperando em sair. Lá no inferno não existe isso. Há um grande abismo que separa a pessoa eternamente. É verdade. O céu e o inferno é real. Isso que me anima a pregar o Evangelho de Cristo. Não. Desde que nasce, a pessoa está livre da condenação até que ela conhece o bem e o mal. Isso a gente não sabe hoje com que idade. Antigamente era 7 anos. Hoje a gente não sabe. Então, enquanto a pessoa não conhece o bem e o mal, ela está livre da condenação. Não que ela é inocente, não é isso. Ela está livre da condenação. Agora, quando a pessoa conhece o bem e o mal, ela passa a ser responsável pelo destino da alma. Ela é responsável. As pessoas querem culpar a Deus. Quando a gente pergunta, onde você vai morar eternamente? A pessoa quer falar, Deus é que sabe, isso é Deus. Não, Senhor, é o Senhor, é você que sabe. Tá? Então a pessoa é responsável pelo destino da alma dela, para não alegar ignorância. Não é que compensa, é que é preciso. Porque o prêmio está no final. Tá? Jesus deixou bem claro, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é no final. Toda disputa, por exemplo, a São Silvestre, quando tem muita gente, eles estão ali caminhando, correndo, mas só um vai ganhar o prêmio, aquele que chega em primeiro lugar. Só lá no fim é que tem o prêmio. Então compensa a gente estar firme na promessa que Cristo fez. Não se preocupe em precisar fazer alguma coisa para entrar no céu. Não, se preocupe em confessar: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a segurança, porque a nossa confissão daquilo que cremos é o apoio da palavra de Deus, tá? Aquilo que cremos, quando confessamos, estamos abonando o que Deus fala. Não tenha dúvida, o mundo vai de mal a pior. Ainda conversando com o médico hoje de manhã, ele me falou que você vê um médico do mundo aí afirmando que vai piorar a situação, né? O que o senhor acha? Eu falei, vai piorar até o povo realmente começar a xingar Deus, achando que Deus é que é culpado. Essa é a situação da humanidade. Sem nascer de novo, a pessoa está perdida. Tem que nascer de novo. O que é esse novo nascimento? É nascer espiritualmente. Isso não é humano. É espiritualmente. Não depende de obra. Não, depende de fé. Acreditar.